Bom, pessoal, tudo bem? Vamos inaugurar esse espaço para ajudar, nesse caso, para a prova e posteriormente para outra. Desculpa estar desviando o olhar que eu estou olhando a prova também aqui. E o objetivo é tentar resumir e sintetizar aquilo que foi a nossa matéria durante o bimestre. Nós trabalhamos o passado, nesse caso, um passado do modo indicativo. O modo indicativo é o modo do inquestionável, do indiscutível. Então, quando você lê denota uma frase e a frase diz visto uma camiseta lila, é indiscutível que estou vestindo uma camiseta lilás. Posso gostar ou não gostar disso, mas eu não estou falando no presente, eu gostaria de falar então do passado. E o passado se divide em verbos simples e verbos compostos. No caso, nós trabalharemos com os verbos simples. São dois: o pretérito indefinido e o pretérito imperfeito. Antes disso, antes da conjugação, eu queria lembrar sobre uma característica da língua espanhola, que é a pronominalidade. Ou seja, ao contrário do português, que o contexto e o verbo resolvem a situação. Se eu digo eu visto uma camisa lilás, obviamente que eu estou vestindo em mim, porque se eu quisesse vestir alguém, eu diria visto uma camisa lilás em alguém. Tão simples quanto isso, mas em espanhol não funciona assim. Em espanhol, o pronome vai ser o agente do entendimento da ação. Então, quando eu digo yo visto, quem é nativo de língua espanhola ou estudou espanhol, obviamente, vai entender que eu estou vestindo alguém, porque eu estou usando os pronomes personais ou pessoais. Eu, tu, ele, nosotros, vosotros. Se eu quisesse dizer que eu vestia em mim, teria que usar o pronome átono. Então seria me visto com uma camisa lila. Entenderam a diferença? Então o verbo vestir é diferente do verbo vestir-se. O verbo cantar é diferente do verbo cantar-se. E cada um tem que ser conjugado com pronomes diferentes, mas o verbo não muda. Tá claro, tá aí? Essa é a premissa. Não esqueçam disso, nós falamos isso em aula. Sobre os pretéritos. Os pretéritos, a propósito, olha só, tá no Moodle, tem umas fichas de estudo para quem quiser complementar também, além do material do livro, obviamente. Temos o pretérito indefinido. A palavra indefinido, antigamente esse tempo verbal tinha um outro nome, era pretérito perfeito simples. Então, se um dia você fizer um vestibular e aparecer conjugue no pretérito perfeito simples, vocês já entenderam que estamos falando do pretérito indefinido. O pretérito indefinido, ele nos informa duas coisas. A primeira coisa é que a ação começou e terminou. Ponto. A segunda coisa é que não, por si só, nós não sabemos em que momento isso ocorreu. Portanto, por isso que é indefinido, né? A ação é indefinida não porque ela não ocorreu, pelo contrário, ela ocorreu. É porque nós não sabemos quando ocorreu. Se eu digo tomei café, eu posso ter tomado café há 2 segundos atrás, como posso ter tomado café há 20 anos atrás. O verbo por si só não me diz. Nesse caso, o nome indefinido é coerente. Diferente do pretérito imperfecto. Perfecto, a palavra imperfecto. Imperfecto é aquilo que não é perfeito. Portanto, a ação ela foi interrompida no passado. Ou seja, é diferente de dizer tomei café com eu tomava café. Quando digo eu tomava café, eu pegava o café, estava tomando e alguma ação para além da minha vontade me faz interromper o ato. Então, tomava. Então, como funciona? Primeiro, identificar o verbo, se o verbo é pronominal ou não, ou infinitivo. Por exemplo, se o verbo cantar, eu quero conjugar em pretérito indefinido. Se eu quero conjugar o verbo cantar em pretérito indefinido, eu já sei que pelo fato de terminar com infinitivo ar, er ou ir, vou conjugar com pronomes personais. Eu, tu, ele, nosotros, vosotros. Então, eu pego a raiz, porque verbo é raiz, mas infinitivo. Então, eu elimino o infinitivo, pego essa raiz, cante, ou ar, eu jogo fora, descarto nesse caso. E como é um verbo de primeira conjugação, se é verbo terminado em ar, eu vou pegar
a coluna do pretérito dos verbos terminados em ar e vou aplicar. Então, eu cantei. Eu cantei. Eu cantei uma canção. Se fosse pretérito imperfeito, seria eu cantava. Então, vamos lá. Pretérito indefinido. Eu cantei. Tu cantaste. Él cantou. Nosotros cantamos. Vosotros cantasteis e ellos cantaram. Se fosse um verbo já de segunda conjugação, o verbo verbo beber, olha como muda a terminação. Eu bebi, tu bebiste, ele bebió, já se vai. Verbo de terceira conjugação é similar ao de segunda. Eu bebi, tu bebiste, ele bebió. Agora, se o verbo for um verbo pronominal, por exemplo, cantar-se, então nesse caso a pessoa está cantando para si, então ficaria me cantei, te cantaste. E aí vamos colocar beber, me bebi, te bebiste, etc. Vestir, me vesti, te vestiste. Verbo ir, sim? Me dormi, e assim vai, dormir-se. Quando nós falamos disso, nós já estamos falando sobre a estrutura do que vai ser nosso estudo. Temos o livro, temos 2 livros, o de gramática e o livro oficial. Temos as fichas de estudo, temos isso. Além de mais, eu queria lembrar que interpretação de texto é bem interessante, sempre cairá nas nossas provas. E vou dar uma dica legal, hein? Vocês pegaria músicas, poesias, letras, qualquer coisa que seja do espanhol, e tentaria identificar tanto os verbos em pronome indefinido ou imperfeito. Esse é um bom exercício, viu? Interpretação de texto, como já falei, deixa eu ver o que mais. E beleza, é isso. Então, um grande abraço e bom estudo. Valeu!